Olá, boa tarde. Eu sou Ulisses, aqui do caviário Ulisses Cabral, da cidade de Manaus, Amazonas. E eu tenho uma dúvida para tirar com você, meu amigo Flávio, da Cabanha, Coelho Bonito, Flávio e Kellen. Não é isso mesmo? A minha dúvida é o seguinte: por saber que você é um extremo conhecedor sobre o assunto, você é uma pessoa que passa muito conhecimento nos seus vídeos, eu sou inscrito no seu canal, eu gostaria de saber o seguinte: se existe a questão do padrão show ou pet para outras raças de coelho também, assim como o Netherland. Então a minha dúvida é essa: existe esse padrão show ou pet para outras raças de coelho? E eu quero dar o parabéns aí também para o seu canal que está, ó, supimpa, super de boa, e eu curto todos os seus vídeos. Que Deus te dê muita bênção, muita felicidade, meu amigo. Prosperidade. Abraço. Meu amigo Ulisses, lá do Amazonas, coisa boa receber teu vídeo, meu amigo. Tudo certinho, meu irmão? Se existe padrão pet, padrão show em outras raças, vamos responder isso aí sim. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Flávio, sou proprietário da Cabanha Coelho Bonito, aqui da cidade de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Tudo certinho? Como é que surgiu essa história, né? Primeiro a gente vai ter que entender isso. Como é que surgiu essa história de padrão pet, padrão show? O Ulisses perguntou para nós, pessoal, do padrão pet, padrão show, porque isso é um termo muito usado na raça Nederlandarf, que é uma raça, né, muito popular, uma raça que fez um maior sucesso aí no Brasil, aqui no Brasil, né? E a pergunta dele é muito importante: se existe padrão pet, padrão show em outras raças. A gente tem que entender o seguinte: nós brasileiros temos um costume, ou a maioria, né, boa parte dos brasileiros, de americanizar tudo, ou muita coisa, né? A gente tem esse costume. E o coelhinho que vai para uma exposição de coelhos lá nos Estados Unidos, ele tem que se encaixar dentro do padrão show, ou traduzindo seria mais ou menos assim: se encaixar dentro do padrão de exposição. Um coelhinho, antes de ir para uma mesa de julgamento lá, ele é feito nele a pesagem e algumas medidas. Se ele se enquadrar dentro do peso, entre o peso mínimo e o peso máximo, ele é aprovado na questão, no quesito peso, e depois, no caso, em algumas medidas. Se ele estiver dentro da medida mínima e máxima, geralmente máxima, ele entra para o show, ou entra para a exposição e para o julgamento. Mas a gente associou o padrão show aqui no Brasil não só a isso, pesos e medidas mínimas que a raça deve ter. Por quê? Quando a gente, lá no início, que eu digo assim, os criadores em geral no Brasil, em geral, perceberam esse padrão show, eles viram que no caso dos Netherlands, né, eles tinham a cabeça mais redonda, um focinho mais achatado, né, um padrão diferenciado, uma postura. Gente, isso são características do padrão show, tá certo? E também características do melhor que a raça pode dar. Ninguém, numa exposição, ainda mais fora do Brasil, né, que tem... O Brasil ainda é novo na criação de Nederland, né? Estados Unidos e outros países criam há muito mais tempo que a gente. Ninguém lá
vai levar um coelhinho, por exemplo, que se encaixou no padrão, nas medidas e no peso, mas que tenha outras características que não teriam não dariam chance para ele competir. Então a gente começou a analisar assim, não, então um padrão show é uma medida e um peso e mais algumas outras características. Não é bem assim, né? É que, como eu falei agora, essas características de ter a carinha achatada, cabeçudinho, uma postura, é algo selecionado, né, para ganhar esse show, ganhar essa exposição. No caso dos Netherlands, vou dizer assim para vocês, os Netherlands, quando eles são filtrados, vamos dizer assim, para poder entrar no show, eles têm que pesar entre 900 gramas e 1 kg 134 gramas. Menos que 900 gramas e mais que 1 kg 134 gramas o elimina da competição, tá? E orelhinhas, no máximo com 5 centímetros. E isso são características que ele vai ter que ter para poder entrar na exposição. E aí, claro, os criadores vão lá e capricham, né? Leva aqueles coelhinhos com uma postura incrível, cabeçudinhos, carinha achatada e tudo mais. Bom, tive que falar tudo isso para poder chegar na resposta do nosso amigo Ulisses. E outras raças, Flávio, também tem padrão show e padrão pet? Podemos dizer que sim, se nós olharmos para as exposições que são feitas fora do Brasil, ou americanizando, olharmos para os shows que são feitos fora do Brasil, né? Então assim, amigos, olha só, raças como Lionhead, Mini Lope, Mini Rex, eles vão passar por essa filtragem e eles vão ter que se encaixar dentro de alguns pesos que cada raça tem, mínimo e máximo, e também dentro de algumas medidas, geralmente máximas, para poder participar do show. Então, não é errado, porém não é costume nosso brasileiro dizer que existe padrão show e padrão pet em outras raças. Mas, como podemos ver nisso tudo que eu já falei, não seria também errado dizer que um coelho de outra raça é o padrão show ou é o padrão pet. Nós aqui no Brasil, eu e alguns criadores mais antigos, dizíamos assim, quando não tínhamos essa informação, ou até quando o Netherlands nem estava ainda no Brasil, né? A gente dizia assim, por exemplo, de um Mini Lope, ó, esse Mini Lope está dentro do padrão da raça ou fora do padrão da raça. É assim que a gente dizia. Nós falávamos assim da raça Lionhead, nós falávamos assim da raça Mini Rex, e por aí vai. Todas as raças. Era assim que nós e a maioria dos criadores nos expressávamos, né? Dentro do padrão e fora do padrão. Então, hoje, com tantas atualizações, com tantas informações chegando e com a evolução dos nossos coelhinhos, com a evolução dessas informações que a gente vem recebendo, eu digo que, no meu ponto de vista, não seria errado nós chamar assim, né, as outras raças, nomeá-las, né, como padrão show e padrão pet, né? Ainda mais que tem algumas raças super características, como a Lionhead, né, que tem a juba, a saia. Então a gente não seria errado a gente pegar e falar isso, né? Não seria errado mesmo. Claro que tomando, né, as devidas proporções, também nós temos que saber com qual base nós estamos avaliando os nossos coelhos. Qual base que eu digo é assim, dependendo de qual padrão, de qual país que nós estamos avaliando nossos coelhinhos, né?
Então, geralmente hoje, aqui no Brasil, as grandes exposições que tem, ou a grande exposição que tem, diz que avalia os coelhos com base no padrão americano, da ARBA, que é a Associação, né, Americana de Criadores de Coelhos. Tá certo, amigos? Então seria mais ou menos assim. Ah, lembrei, mais uma coisinha importante que eu tinha que falar para vocês. Além, eu e um grupo de criadores, de amigos, defendemos também não só essa classificação de pet show, mas uma avaliação por nota ou por pontos. Porque nas avaliações que são feitas, nos julgamentos, nos shows que são feitos fora do Brasil, cada coelhinho recebe uma cartela, e que naquela cartela, basicamente falando, né, ali vai a nota que ele ganhou de cabeça, de orelha, de peso, de medidas, né, e ali ele recebe uma nota final, né, e aquela nota depois é comparada com a nota dos outros coelhinhos, e ali sai o grande campeão daquela raça, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu gostaria, isso que eu lembrei de falar agora. Alguns coelhinhos padrão show recebem uma nota, por exemplo, nota 9,0, outro nota 9,1. Então por isso que a gente defende essa avaliação. Alguns coelhinhos padrão show são melhores de padrão do que outros. É normal. É muito simplista nós pegar e dizer assim, é padrão show ou padrão pet. Então nós ia estar dizendo que todos os padrão show são iguais. Não. Por exemplo, tem Netherlands, que é padrão show, tem 5 centímetros de orelha. Tem Netherlands, que padrão show, com 4,5 centímetros de orelha. Vamos dizer que o restante de pesos e medidas eles sejam iguais. Então aquele que tem 4,5 centímetros de orelha tem um padrão melhor e consecutivamente vai receber uma nota melhor. Tá certo? Ulisses, espero ter ajudado um pouquinho com essa resposta. Ficou comprido o vídeo, né? Mas não deu para resumir. Teria que ter falado muito mais para poder explicar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, toda essa pergunta, que não é tão simples de responder, é uma pergunta bem complexa, tá certo? E você que nos assiste, não se esquece, se inscreve no nosso canal, a gente quer trazer mais informações para vocês, e perguntas como a do Ulisses vai ajudar muitas outras pessoas que têm uma dúvida parecida. Então, meu contato do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, só clicar ali, descrição, vai aparecer o meu número de WhatsApp. Faz o teu vídeo, manda para mim, nós vamos dar uma analisada e vamos estar fazendo um vídeo de você aqui no canal participando junto com a gente, que esse canal é para todos nós, tá certo? Grande abraço, Ulisses, grande abraço a todos vocês.